Bom, e vamos falar sobre um outro assunto que está na boca do povo e vive no noticiário. Enel. Ontem, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, foi a Brasília para tratar de algumas pautas. Uma delas é a que pretende encaminhar ao Congresso uma proposta para que municípios tenham certo poder e autonomia, mesmo em concessões federais, que atuam muitas vezes nas cidades. E além disso também a situação do contrato da Companhia de Energia com a cidade de São Paulo. Será rescindido? Será renovado? A Maju Arruda Leite está nesse assunto já há bastante tempo. Bom dia, Maju. Tudo bom, Lupato? Um bom dia a você, ao Sabino, a todo mundo ligado aqui no Manhã Bandeirantes. O prefeito de São Paulo teve a primeira agenda ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um encontro na casa dele, acompanhado de deputados federais aliados do prefeito de São Paulo. Então, a ideia foi apresentar o decreto, uma minuta, que dá uma maior autonomia aos municípios sobre as concessões de serviços, como de água e de energia elétrica, no caso a Enel, aqui na cidade de São Paulo. Então, a ideia nesse projeto, nesse decreto que foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, as cidades, elas podem dar aval nas concessões federais onde esses serviços são realizados. É uma articulação há um tempo, a gente já tinha comentado aqui no Manhã Bandeirantes, que o prefeito de São Paulo encabeçou essa articulação com prefeitos aqui da região metropolitana, que tem também o serviço da Enel, além também de deputados aliados, como, por exemplo, Baleia Rossi, do MDB, ele que também é coordenador da campanha do atual prefeito à reeleição, e ele estava junto ontem com o prefeito de São Paulo nesses dois encontros. O primeiro foi com o Arthur Lira, e o Arthur Lira postou nas redes sociais confirmando que vai dar andamento a esse projeto. Nas palavras do presidente da Câmara dos Deputados, ele vai dar sequência nesse projeto porque milhares de pessoas têm sofrido com a falta de energia e as prefeituras são impedidas de agir com a legislação atual. Logo depois, o prefeito de São Paulo se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A gente lembra que no início de abril, Silveira determinou ao Ministério de Minas e Energia a abertura de um processo disciplinar na Agência Nacional de Energia Elétrica contra a Enel. E o prefeito de São Paulo foi entender como estava essa fiscalização e disse que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou de que não haverá renovação no contrato com a Enel, que é em 2028. Isso porque a empresa está dentro desse processo de caducidade. Vamos ouvir o que disse o prefeito de São Paulo. Especificamente sobre a Enel, e como é um decreto sobre a questão da renovação das concessões, foi questionado a questão da renovação da Enel e ele nos respondeu que a Enel está dentro do processo de caducidade, que ontem mesmo à noite, do Paraguai, ele ligou para o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval, reafirmou essa informação, está no processo de caducidade, portanto, no caso da Enel não terá a renovação automática conforme é previsto dentro do contexto da publicação desse novo decreto. Logo após a reunião com o ministro de Minas e Energia, o prefeito de São Paulo também levou a ele esse decreto determinando ali algumas mudanças na legislação da concessão federal, e o ministro confirmou, deu ali a palavra dele de que vai enviar esse decreto à Câmara dos Deputados com essas melhorias nos contratos de concessão. A gente tem aqui a palavra do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Por isso eu recebo as suas sugestões para o decreto de renovação das concessões de distribuição, e eu tenho tentado explicar para a sociedade o quão é importante nós debatermos com o parlamento para a gente aperfeiçoar e chegar num decreto que possa realmente modernizar os contratos de distribuição no Brasil, a fim de que a gente melhore a qualidade do serviço, atendendo a brasileiros e brasileiras que tanto esperam do poder público exercer e exercitar a sua autoridade. Bom, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que vai enviar esse decreto à Câmara dos Deputados na semana que vem. Então, a gente vai acompanhar como vai ser o andamento desse decreto lá em Brasília, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Volto com vocês. Obrigado, Maju. E olha, esse é um assunto bom para a gente desenvolver um raciocínio aqui.
Seja qual for o problema enfrentado pelos consumidores, pelos cidadãos, pelas pessoas que moram nas cidades, por mais que se fale, eu não gosto de política, sempre tem um viés e um componente político. Aqui as autoridades estão tentando agir, mas por trás há todo um panorama e um cenário político que a gente tem que explicar para vocês. Primeiro, não vamos esquecer que é ano de eleição. Em ano de eleição, você escolher um inimigo comum, aquele que é unanimidade, que todo mundo odeia, está todo mundo com raiva, está todo mundo na bronca com aquele inimigo, é muito fácil e ajuda todos os políticos a ganhar vitrine e a aparecer de forma positiva para o eleitorado. E esse ano tá fácil escolher o incomum. Tá fácil, né? Que é a Enel. Sem prejuízo, vamos explicar bem, sem prejuízo da constatação do péssimo serviço que a empresa tem prestado. Uma coisa é isso, a outra coisa é a questão política envolvida. E nós antecipamos ontem uma série de reuniões que aconteceriam. Uma delas aconteceu segunda-feira, a gente antecipou e hoje a colunista Mônica Bergamo publica também, a gente antecipou ontem aqui no Manhã Bandeirantes. Na segunda-feira houve uma reunião dos representantes da Enel, inclusive representantes globais da Enel, mostrando para o prefeito Ricardo Nunes um plano de tentar recuperar a imagem da Enel junto à prefeitura. Alguma coisa daquelas conversas, sabe, tipo DR, né, de relacionamento, vamos debater aqui o relacionamento, dizer o seguinte, olha, vamos zerar aqui os nossos problemas. E a Enel propõe o seguinte, propõe investir 6 bilhões de reais em melhorias do serviço entre este ano e 2026 e a contratação de 1.200 funcionários para melhorar a poda de árvores. Eu não ouvi nada sobre comunicação, que é um componente importante aí. A Enel erra muito também na comunicação e na transparência com o seu público. Essa reunião aconteceu ontem na prefeitura. E você sabe, Sabino, que o efetivo da Enel nas ruas de São Paulo é algo que incomoda muito não só a população, mas também as autoridades. Por quê? Porque desde que assumiu a concessão, mandou embora muita gente. E aí dizia que com novas tecnologias, que com novas formas de monitoramento, conseguia tranquilamente dar conta. E aí a gente viu recentemente que não dava conta, principalmente de algumas questões que não dependem de tecnologia, né? Com menos equipe, você faz menos poda de árvore. Isso é o normal. Quando cai a luz, um apagão como nós tivemos em várias regiões, se você tem um menor número de funcionários, é óbvio que vai demorar mais para você restabelecer a energia em certos pontos. E é isso que a Enel tentou argumentar ali no começo, inclusive numa entrevista aqui ao Manhã Bandeirantes, né? Que não, essas demissões não tinham a ver, que com um menor efetivo eles conseguiriam manter o serviço. Tá claro que não. Agora vão recontratar, na verdade, algo que já tinha mandado embora. Essa é a promessa. E aí o prefeito Ricardo Nunes, depois dessa reunião com a Enel, vai a Brasília. E aí outro componente político. Ele vai falar com o ministro Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, que já tinha também manifestado desagrado, repúdio ao nível de qualidade da Enel prestada em São Paulo. Mas por que o prefeito vai lá? Vai lá para defender os interesses da cidade de São Paulo, mas também porque o pré-candidato, principal opositor dele na eleição, Guilherme Boulos, já tinha estado com o ministro das Minas e Energia com a seguinte estratégia. Não, o prefeito está falando muito, essa é a estratégia do prefeito está falando muito, deixa eu ir lá no ministro das Minas e Energia, que é do governo que me apoia e com quem eu supostamente tenho uma melhor relação do que o prefeito, para tentar algo mais efetivo, né? E saio na frente do prefeito. Não aconteceu. O prefeito ficou incomodado, ligou para o ministro Alexandre Silveira e foi até lá fazer essa reunião. E o ministro prometeu apoio aí, efetivamente, para ajudar no combate a essa falta de qualidade e deu essa informação que a Maju explicava, que é da caducidade do contrato. O que é a caducidade do contrato? É uma forma de extinção dos direitos e dos deveres em consequência do não cumprimento deles durante o contrato. Então seria o seguinte, a Enel não cumpriu o contrato, vai perder o contrato, né? Tem a renovação, essa renovação não será feita. E na sequência,
o prefeito foi conversar com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Outra questão política. Arthur Lira, que está batendo de frente com o governo federal. Se está batendo de frente com o governo federal, é aquela coisa, os inimigos dos meus inimigos são meus amigos, né? E ele foi conversar com o prefeito Ricardo Nunes, que é de um setor político de oposição ao governo federal. E aí Arthur Lira recebe com toda a pompa o prefeito de São Paulo e diz o seguinte: vou pautar, vou colocar em votação um projeto que ajuda vocês nas prefeituras a fiscalizar e exigir mais qualidade na prestação de serviços de empresas concessionadas. Mas mais do que isso, o bastidor é o seguinte: quem tem a concessão é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é um verdadeiro loteamento político, como a maioria das agências. Agências regulatórias são loteamentos políticos. E na ANEEL, o poder do presidente da Câmara, Arthur Lira, é muito grande. E ali na ANEEL, onde há o contrato de concessão, é que vai se articular qualquer punição à Enel. Então vocês veem que às vezes a gente fala que não gosta de política, mas tudo, até a falta de luz na nossa casa, tem um componente político, um viés político horizontal que passa por todas essas questões.